Verdade. Devocional de 18 de outubro. Habitados pela Palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Em Colossenses, Paulo nos lembra que o segredo de Deus para uma vida plena é Cristo vivendo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, resume ele no capítulo 1, verso 27. Todo aquele que está em Cristo recebe a vida dele dentro de si. É assim despido do velho homem, da velha natureza pecaminosa e revestido do novo homem, que é a natureza de Cristo. É isto que chamamos de regeneração ou novo nascimento, que é seguido pela conversão. A palavra de Deus é a semente que faz brotar esta nova natureza e o alimento que a faz crescer. Esta verdade é ressaltada por Pedro em 1 de Pedro 1:23 e 2:2, que dizem respectivamente: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nosso crescimento espiritual, portanto, depende do quanto a palavra de Deus influencia a nossa vida. A Escritura é um meio de graça. É por isso também que Paulo nos recomenda em nosso texto: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isto significa que ela deve fazer de nós a sua casa, preenchendo-nos de forma permanente. A ênfase no texto não é individual, mas coletiva, podendo a expressão ser traduzida por habite entre vós. Isto porque quando Deus nos chama por meio do Evangelho, Ele nos incorpora ao seu povo que é a Igreja. E é como Igreja que somos o santuário vivo onde a palavra de Cristo habita e comanda de modo permanente. Paulo refere-se à Escritura como palavra de Cristo, primeiramente porque Cristo é Deus, e como tal, é Ele que inspira a palavra. Em segundo lugar, a expressão também significa que a Escritura fala a respeito de Cristo, sendo Ele o seu foco. Quando o apóstolo enfatiza que a palavra acerca de Cristo deve habitar em nós ou entre nós ricamente, isto significa que ela deve influenciar todas as instâncias da nossa personalidade e todas as áreas da nossa vida, seja privada ou pública. Intelecto, emoções e vontade precisam ser preenchidos pela mensagem da cruz, recebendo todo o seu impacto e poder. E não há área da nossa vida ou campo de atividade para o qual a palavra não tenha nada a dizer. E como somos aperfeiçoados na palavra? Em primeiro lugar, a palavra impregna nossa vida na medida em que nos instruímos uns aos outros, educando e treinando uns aos outros para a vida cristã. Em segundo lugar, somos preenchidos pela palavra na medida em que nos aconselhamos uns aos outros, advertindo, corrigindo, estimulando e encorajando mediante conselhos. É isto que significa instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ele enfatiza também que esta instrução e aconselhamento mútuos devem ser feitos em toda a sabedoria, isto é, aplicando a palavra a todas as situações da vida. A instrução mútua, contínua, praticada no contexto da comunhão, do ajuntamento solene e do discipulado, é um dos meios dados pelo Senhor da Igreja para nosso enriquecimento na palavra. A palavra de Cristo também nos molda na medida em que louvamos a Deus juntos. Esta verdade tem grandes implicações. A primeira delas é que nos mostra a importância do ajuntamento solene na vida do crente. O contexto óbvio aqui é o da igreja reunida. Conforme a passagem paralela de Efésios 5, de 18 a 21, é também no contexto da igreja reunida que se dá a dinâmica da plenitude do Espírito, como está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observe que é a mesma fraseologia.
Portanto, não se deve menosprezar ou negligenciar a participação no culto da igreja local. A segunda implicação é que, se o louvor é um dos meios pelos quais nos impregnamos da palavra de Cristo, então a adoração comunitária não deve ter como parâmetro o gosto pessoal dos adoradores, mas as verdades da Escritura. A terceira implicação é que a sincera gratidão deve estar no coração enquanto louvamos. Essa instrução e aconselhamento mútuos, bem como o louvor em comunidade, devem ser contínuos e constantes. Agora, como podemos observar, o contexto de todas essas atividades pelas quais nos preenchemos da palavra é comunitário. Observe a expressão mutuamente enfatizada no texto. Isto significa, crente, que você não faz nada disso sozinho. Embora importante, a devoção individual, praticada no interior do seu quarto, não é suficiente. Mas alguém dirá: não nos ordenou o Senhor em Mateus 6, verso 6, que fechássemos a porta do nosso quarto e orássemos em secreto? A isto se responde que, naquele contexto, o Senhor se referia a nossas devoções particulares. Os fariseus costumavam fazer orações individuais em público para exibir sua piedade, como o Senhor Jesus mesmo denuncia nos versículos anteriores. Já em nosso texto, Paulo se refere à adoração comunitária, instituída pelo próprio Senhor da Igreja. Trata-se, portanto, de uma adoração pública. E o apóstolo ressalta a importância fundamental do contexto comunitário para o crescimento na palavra. O cristão não cresce sozinho. Ele precisa dos seus companheiros de caminhada. Por isso, se você realmente quer ser habitado pela palavra de Cristo, participe, faça-se presente, envolva-se no corpo de Cristo. Se você não participa de uma igreja local, procure uma que pregue fielmente a palavra e afilie-se a ela. Afinal, é possível você estar na igreja e longe de Deus, mas não é possível estar longe da igreja e perto de Deus, pois é na comunhão dos santos que nos enriquecemos da palavra de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.